Aí a gente começa a namorar, noiva e casa. E aí casa achando que agora a gente entrou no paraíso, Senhor. Hein? E aí você começa a ter aquela sensação de que algumas coisas ninguém havia contado a você. De que havia uma conspiração mundial para atrair você para dentro do casamento. Quando você entrou ali, você falou, é isso, Senhor. Mas aí vai passando aquela fase de adaptação, as coisas vão se ajeitando, você fala, é isso mesmo. E até comemora, né? Ontem foi dia dos namorados, aí o marido passa lá no semáforo, compra aquela flor, que já está murcha ali, que ninguém comprou, leva para a esposa, e a esposa diz que gostou. Aí começa a nascer aquele sonho de trazer ao mundo uma nova vida. O pastor Onésimo falou que às vezes Deus tem prazer em esconder as coisas da gente, né? Eu acho que ele também tem esse prazer nesse quesito. Ele não deixa os pais pensarem em todas as noites insones que eles vão passar. E aí quando você pensa, agora minha vida vai ser feliz de verdade com mais essa criança. E aí 4 horas da manhã você está no hospital público, na fila para ser atendido, com seu bebê chorando, e você desesperado, achando que vai perder a pessoa que você mais ama no mundo. E quando ela cresce, você envelhece, as coisas só pioram, porque as dores de cabeça aumentam. E aí depois de 50, 60 anos de casado, você acha, olha, esse foi o meu final feliz. Aí o médico abre o seu exame e fala, olha, se foi feliz eu não sei, mas que está chegando o final... Está chegando o final. E aí você começa a orar para o Senhor e fala, Senhor, como eu queria ser criança de novo. E você começa a voltar a ser criança de novo. Alguém começa a ter que guiar você, limpar você, alimentar você. Você perde a capacidade de falar, de se comunicar, de ouvir, de compreender, de enxergar direito. E se você for embora antes do seu amor, você vai provocar de todas as dores que você já provocou enquanto vivo. Você vai provocar a maior de todas as dores no coração de alguém que só faz te amar. E se a outra pessoa for embora antes de você, você vai preferir ter morrido também. Olha aqui para mim, meu irmão. Viver é sofrer. E o sofrimento é implacável. O sofrimento não respeita a idade. Não são os idosos só que sofrem. Os jovens também. Os adolescentes também. Nós sempre olhamos para as dores do outro como se fossem menores do que as nossas, mas não são. Para ele, as suas dores são as mais importantes que existem. Sofrimento não respeita sexo. A maioria maciça desse auditório aqui é formada por homens. As irmãs olham para a gente aparenta tanta força, não é? A gente não chora tão fácil, a gente não demonstra aflição e preocupação e ansiedade com tanta facilidade. Alguns dos irmãos aqui, o único lugar onde tem capacidade para derramar lágrimas é no banho, debaixo do chuveiro, enquanto a água desce, as lágrimas correm, mas ele não quer que sua esposa veja, que seus filhos vejam, que seu chefe veja, e ele sai dali como se tivesse tudo bem ainda. Lepra por dentro e uma armadura por fora. Sofrimento não respeita a classe social, meus irmãos. A gente que é pobre acha que os ricos não sofrem, não é? Puxa vida, se eu tivesse o dinheiro que esse camarada tem, eu não sofreria. É mentira. Se fosse assim, os ricos não iriam se suicidar também.
Os filhos dos ricos não iam se afundar nas drogas, na promiscuidade, na violência também. Se fosse assim, os ricos não iam precisar tomar antidepressivo. Se fosse assim, os casamentos dos ricos iam durar para sempre. Os filhos dos ricos só iam dar orgulho a eles. Tem uma coisa boa em ser pobre, é que a gente pelo menos não fica com tanto medo de ser sequestrado, não é? Quem que vai me sequestrar? Você anda com o cartão do banco na carteira e com a senha anotada no papelzinho, que é para o ladrão não ter dúvida. Não, pode ir lá, vamos lá, você vai tirar meu saldo lá. Uma vez eu parei num semáforo, um rapaz se aproximou de mim, e aí eu já abri o vidro, né? Imagina que eu vou ficar com o vidro fechado, pelo menos ia ser um prejuízo a menos, ele não ia estourar o meu vidro. Aí eu já abaixei o vidro, ele virou para mim, eu virei para ele olhou para mim, eu olhei para ele, sabe o que eu disse? Eu falei, você tem R$1? Porque eu não tinha R$1. E aí ele deu uma olhada assim, mexeu nas coisas. Eu tenho aqui. Eu falei, não, mas fica para você. Eu falei. Ele quase me deu R$1. É bom não ter dinheiro, não é? Essas horas. É bom. Todo mundo sofre. Isso inclui as mulheres, os homens. Os macumbeiros sofrem. E os cristãos também. Espíritas ficam desempregados e católicos também. Budistas fazem ponte de safena e evangélicos também. Os filhos, os bebês dos ateus nascem com problemas de saúde e os dos cristãos mais fiéis também nascem. Faz bem pouco tempo, alguns meses, 2 meses, nós vínhamos acompanhando o drama de uma família da nossa igreja, do Edson e da Miriam. Quando ela engravidou, aquela foi a notícia mais maravilhosa que eles podiam receber dos médicos e comunicar aos amigos. 5 meses depois, eles descobriram que dentro do ventre da Miriam, da irmã Miriam, estava se desenvolvendo uma criança com um problema de saúde gravíssimo, chamado complexo de Edwards, um problema em um dos cromossomos, o cromossomo 18. Que mais de 90% das crianças não conseguia sobreviver ao nascimento. Muitas delas nem chegavam ao parto. A gravidez era interrompida antes. Esse complexo faz com que haja má formação nos órgãos vitais da criança. O cérebro, o coração, os pulmões, os rins, além de deformações físicas. Mas a menininha, Monique, nasceu. Mas ela teve de sair da barriga da mamãe e ir para a UTI, numa incubadora, para que se desenvolvesse. Ela desenvolveu problemas respiratórios gravíssimos e no coração também, uma membrana que precisava separar o sangue oxigenado do sangue não oxigenado, ela não funcionava. Ela teve de passar por uma cirurgia naquele coraçãozinho. Os pais acompanharam aquele drama todos os dias. Ela passou pela cirurgia. Os médicos disseram que a cirurgia foi um sucesso. No dia seguinte, 85 dias depois de ter nascido, a Monique parou de respirar. 85 dias, segurando com as mãos o dedinho da mamãe e do papai. 85 dias lutando para sobreviver. Os pais e a igreja, nós, orando por essa criança e por esses pais.
E Deus a levou. Eles eram cristãos, membros da nossa igreja. Ao longo daqueles 85 dias, naquela mesma maternidade, nasceram dezenas ou talvez centenas de crianças, algumas delas de pessoas ímpias, que detestavam a Deus e a sua palavra, algumas que nem acreditavam que Deus existia, algumas que passaram sua vida inteira oferecendo sacrifícios ou cultos pagãos para deuses estranhos, para entidades espirituais malignas. Suas crianças entraram ali e saíram com saúde. Paulo diz assim em Romanos capítulo 8, se você puder abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 19. Paulo está dizendo nesse texto aqui, que o mundo em que nós vivemos é um mundo de sofrimento e de dor. Romanos capítulo 8, versículo 19, ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade ou à inutilidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Preste atenção nesse texto. E não somente ela, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Olha aqui para mim, meu irmão. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que se por um momento nós conseguíssemos desligar ou diminuir qualquer forma de som do nosso mundo, desligar a TV, desligar o rádio, desligar o barulho das nossas conversas, desligar o barulho do trânsito, desligar o barulho dos ventos, da chuva, eliminar qualquer forma de som da nossa respiração, do nosso coração. O som que nós iríamos ouvir nessa criação seria um gemido de dor e de expectativa. Paulo está dizendo que a trilha sonora desse nosso mundo é um gemido de dor e de esperança. Ele está dizendo que os pássaros estão gemendo, as árvores estão gemendo, a terra está gemendo. E a criação está gemendo com os olhos postos em cada um de nós. Porque sabe o que é que eles estão esperando? Eles estão esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. O dia em que nós seremos transformados. A criação olha para nós com expectativa, porque ela espera a redenção e ela sabe que a redenção vai começar em nós. Ele está dizendo, o mundo está gemendo, mas não é só o mundo. Ele diz, nós também, que já temos as primícias do Espírito, que somos a habitação do Pai Celestial, que habita em nós por meio do Espírito Santo. Nós também estamos gemendo, porque nós já somos filhos de Deus. João havia dito, todos aqueles que crerem no nome de Jesus são tornados filhos de Deus. Mas nós ainda esperamos a nossa adoção. Isto é, todos nós que estamos aqui, que já passamos pela porta, que é Jesus Cristo, já somos filhos e filhas de Deus. Mas nós ainda não desfrutamos de todos os benefícios e de todos os privilégios da condição de filho e de filha. Mas haverá um dia em que nós seremos definitivamente adotados e seremos tudo aquilo que haveremos de ser no nosso Pai Celestial.
Todo mundo sofre, isso inclui a nós. Se alguém disser para você que os cristãos piedosos não sofrem, repreenda essa pessoa em nome de Jesus. Se alguém quiser vender para você um tipo de evangelho que não traz consigo a cruz, que deve ser carregada diariamente, diga para essa pessoa o que um dia Jesus teve de dizer para Pedro, seu discípulo: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas dos céus, mas só das coisas desse mundo. Os seus discípulos, que ele haveria de sofrer, de ser crucificado, de morrer. Pedro chamou-o de lado e disse: mestre, o que é isso? Tem piedade de ti? Isso nunca te acontecerá. Sabe o que Pedro estava dizendo? Mestre, remova a cruz do seu evangelho. Para trás de mim, Satanás. Não deixa ninguém remover a cruz do nosso evangelho. Porque sem a cruz, a nossa pregação é qualquer outra coisa, menos o evangelho. Sem a cruz, a nossa pregação é só uma palestra de autoajuda, boba, barata, mentirosa e maligna. E que não ajuda. Nós não precisamos de autoajuda nenhuma, nós precisamos de ajuda do alto. E essa ajuda do alto vem por meio do Evangelho da Cruz. Eu vou terminar agora, meus irmãos. Eu quero falar só sobre mais uma verdade. Mais uma verdade bíblica sobre o sofrimento. E essa é a melhor de todas as verdades. Todo sofrimento terá fim. Vamos dizer isso bem alto? Todo sofrimento terá fim. Sabe o que é mais maravilhoso na nossa Bíblia? A nossa Bíblia começa com a descrição de um mundo perfeito. No começo é um caos, mas Deus diz: haja luz. Não é? É um caos, mas o Espírito Santo de Deus está pairando sobre a face da terra e das águas e diz: haja luz. E aí Deus vai dizendo, e por meio da sua palavra vai criando e colocando ordem em todas as coisas. Vai separando a luz das trevas, as águas de cima, das águas de baixo, os animais aquáticos dos animais terrestres, os animais que voam, dos animais que andam, e coloca ali o homem, a coroa da criação. E coloca o homem ali, a sua imagem e sua semelhança, para administrar tudo. E quando termina o 6º dia da criação, Deus diz: e tudo é muito bom. É um retrato do mundo perfeito, mas depois disso vem o pecado. E aí no miolo todo da Bíblia, centenas de páginas que vão descrevendo para nós o plano de redenção de Deus. E como Deus planeja e executa essa redenção. Até que nós vamos para as últimas páginas da Bíblia. E quando nós chegamos na última página da Bíblia, no capítulo 21 de Apocalipse, nós descobrimos que o mundo perfeito do livro de Gênesis não era a melhor parte. Porque em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, João escreve assim: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve como se isso já fosse passado, de tão resolvido que está. Disse-me ainda: tudo está feito.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Essa é a descrição do mundo perfeito, o mundo que Deus criou. Capítulo 22, versículo 5 de novo. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles. Versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Tudo o que Deus faz aqui é descrever a história no seu encerramento. E o mundo perfeito de Gênesis dá lugar para um mundo mais que perfeito. Um mundo, como ele descreve, onde não haverá nem choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá angústia e nada disso. Dá uma olhada no capítulo 21, no primeiro versículo. Olha o que João diz. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha aqui para mim, meu irmão. Se essa é a sua esperança, glorifique a Deus por isso. Todo sofrimento terá um fim. Olha aqui para mim, meus irmãos. Se nós perdermos essa página da Bíblia, da nossa vista, dos nossos olhos, a vida não fará sentido algum e os sofrimentos que nós enfrentamos aqui serão insuportáveis. Uma vez um pastor e a sua esposa, na América do Norte, pastor chamado Duane, essa história está registrada em um livro, publicado pela editora Vida, que se chama Creia Sempre, que está até esgotado, inclusive. O pastor Duane e a sua esposa estavam viajando por uma das estradas da América do Norte em um furgão com seus 6 filhos na parte de trás do furgão. 6 filhos. De repente, no meio da estrada, ele ia seguindo logo atrás de um caminhão e ele percebeu que uma placa de alumínio se desprendeu do caminhão e foi parar na estrada. Ele fez de tudo para se desviar daquela placa, mas ele não conseguiu. A única coisa que o pastor Duane conseguiu fazer foi passar por cima daquela placa, fazendo com que ela passasse pelo meio do seu carro. Só que quando ela atravessou pelo meio do seu carro, ela bateu no tanque de combustível, de diesel, que ficava embaixo do carro, exatamente embaixo da parte de trás do furgão onde seus filhos estavam. Uma faísca foi produzida. Aquele tanque de combustível explodiu instantaneamente. 5 dos 6 filhos do pastor Duane e da sua esposa morreram carbonizados naquele exato momento. Um sobreviveu e passou alguns dias no hospital, entre a vida e a morte, mas também faleceu. 6 filhos, de uma só vez, ceifados
do lar de um pastor e da sua esposa, que só estavam servindo a Jesus Cristo. O pastor Duane e a sua esposa também ficaram internados por longos dias do hospital. E depois de alguns dias receberam a notícia de que haviam perdido todos os filhos. Um pouco depois disso, eles concederam uma entrevista coletiva para os jornalistas daquele local. Uma das perguntas que foram feitas a eles ali foi a seguinte: como vocês conseguem suportar a ideia de que vocês perderam os 6 filhos de vocês naquele acidente? Sabe o que eles responderam? Eles responderam: está doendo muito em nós. Mas nós só conseguimos suportar essa dor porque nós sabemos que um dia entraremos no céu e os abraçaremos de novo. Nós sabemos que não nos despedimos deles para sempre, mas estaremos na eternidade de novo com eles. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Quem aqui está passando por um momento, uma fase de aflição, de preocupação, de problema? Eu gostaria que levantasse a mão para que nós identificássemos os irmãos. Essa dor vai acabar. Essa dor tem um prazo de validade. Nós não sabemos se ela vai durar mais um dia, 100 dias. Não sabemos. Nós oramos e torcemos para que essa dor acabe desse lado da eternidade. Mas se ela não acabar desse lado da eternidade, nós sabemos que ela não entrará na eternidade conosco. Os céus estão nos chamando. É só uma questão de tempo. Talvez nós faremos parte daquela geração que se encontrará com o Senhor nas nuvens, que terá o corpo glorificado e que voltará com Ele. Quaisquer dores que tenhamos sentido até hoje serão completamente esquecidas ali. Assim como a dor do parto, que é esquecida completamente quando a mãe abraça a sua criança. Quando chegar aquilo que nós tanto esperamos, as dores do parto terão sido esquecidas. Alguns de nós serão chamados antes, e a dor aqui terá sido encerrada. Quisera Deus que o nosso coração fosse tão convencido dessa certeza, que a nossa última oração todos os dias fosse a mesma: Senhor, eu não quero acordar amanhã. Eu quero estar contigo amanhã. Porque enquanto estamos aqui, estamos nesse corpo corruptível, nós sofremos tanto e estamos ausentes do Senhor. Para nós é um lucro muito maior estar com Ele. Se Ele quiser nos deixar aqui mais um tempo, nós sabemos que vamos sofrer mais, mas vamos tentar usar esse tempo para glorificá-lo e para servi-lo. Mas se Ele quiser chamar o nosso nome hoje,
Quem aqui diria não para Ele? Levantem suas mãos e orem ao Senhor. Pai querido celestial, quisera fosse hoje o dia, Senhor, o dia em que uma trombeta soasse, que o meu nome, nós ouvíssemos o nosso nome na sua boca, Senhor, nos chamando para Ti. Senhor, como nós queremos estar diante de Ti, diante da Tua face. A nossa maior esperança é o céu. Nós não queremos ouro, nós não queremos prata, nós não queremos sucesso, nós não queremos poder, nós não queremos saúde, prosperidade, carros, casas, nada disso, Senhor. Nós queremos os céus são a nossa maior esperança, Pai. Não por causa das ruas de ouro dos céus, não por causa dos diamantes e das pérolas, mas nós queremos os céus por causa do Senhor, porque ali o Senhor será a nossa glória. Nós queremos os céus porque temos saudade de Ti. O céu, Senhor, o céu é o nosso lar, nós queremos o nosso lar. Aqui nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros nesse mundo de horror, de tristezas, de dores, de injustiças. Nós queremos o nosso lar, nós queremos a nossa casa, a casa que o Senhor preparou para nós, para vivermos eternamente diante de Ti, Pai. Leva-nos para onde Tu estás, Senhor. Enquanto o Senhor nos sustentar aqui, que o Senhor nos conforte o coração, que o Senhor nos faça lembrar da nossa esperança, que o Senhor nos ajude a acolher aqueles que sofrem, a consolar, a socorrer os aflitos, que o Senhor nos ajude a manter a esperança em Ti e não desistir por causa da dor e do sofrimento, Pai. Pai, nós queremos rogar a Ti por aqueles irmãos desse auditório que levantaram as mãos porque estão sofrendo. Alguns deles por causa de doenças, de enfermidades graves, por causa do luto, por causa da dor da separação, por causa de problemas familiares, por causa do desemprego, de problemas financeiros. Socorre essas pessoas, Pai. Alivia as dores dessas pessoas. Mobiliza a igreja para que a igreja socorra essas pessoas. Mobiliza a igreja para que a igreja aprenda a repartir os recursos com essas pessoas e a consolar essas pessoas nos momentos de dor e de aflição, Pai. Mas acima de tudo, guarda a fé do coração de cada um. Não deixa que Satanás roube a fé do coração dessas pessoas por causa da dor e do sofrimento, porque nós queremos sim negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e seguir os Teus passos, mesmo que esses passos nos levem para o Calvário, porque depois do Calvário vem a glória e vem a coroa da vida para todos aqueles que permanecem fiéis a Ti. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe, em nome de Jesus.